para o próximo tema, para o próximo assunto. Mas, meu querido Babiton Leão, o que tu destaca dessa vinda do Renato, dessa chegada do Renato, e principalmente queria te perguntar sobre a questão da entrevista coletiva, porque foi uma longa entrevista coletiva do Renato, e linkado a isso, inclusive, uma fala do próprio treinador para o grupo de jogadores que acabou sendo amplamente divulgada, né? Queria uma análise tua, principalmente da questão da fala do Renato, como o Renato se portou diante dos jornalistas e da torcida. Não, eu vou pegar até o gancho do Gui ali falando, né? Essa questão de que o Renato é motivador e que ganhou com o time do Roger. Isso é uma falácia incrível, né? Ganhar um título, até eu abro para discussão. Agora o cara ter números de títulos e números de trabalhos bons, né? Toda vez que o Renato vem pro Grêmio, o Renato sempre fez bons trabalhos no Grêmio. Isso ninguém pode negar. Né? E com times ruins. Isso. A última vez agora foi coroada com títulos, né? Mas pega um time que estava sendo goleado pelo Curitiba, pela Ponte Preta. Então, eu acho que sim, foi uma boa vinda do Renato. E aí, juntando rapidamente o gancho mais uma vez, por causa da direção. Concordo com o Gui, talvez não seja covarde, mas eu acho que o Léo também queria falar que a direção foi incompetente e ainda é incompetente. E eu acho que o Renato é um cara que abraça isso e que, se não for um cara com o pulso do Renato para trabalhar no Grêmio, hoje em dia não daria certo. Poderia vir outro treinador, poderia, mas tinha que ter o pulso do Renato para chegar e abraçar toda a causa, porque a direção às vezes é muito omissa. E aí pegando, César, a entrevista do Renato, eu achei uma coisa muito importante na entrevista do Renato, que ele destaca muito, e aí a diferença de saber ser um ídolo e saber como tem que trabalhar e onde tem que trabalhar. Né? Antes de tudo, obrigado, Roger, também é ídolo. Para mim, um dos meus. Olha, o maior lateral esquerdo que eu vi jogar no Grêmio, meu ídolo como lateral esquerdo sempre, como cidadão. Mas, Roger, o trabalho estava ruim. É só isso. É só isso. O trabalho estava ruim. E o Renato tem um cuidado muito grande na coletiva, de quando o Renato fala: eu vou cobrar muito do meu time, né, que tenha vontade, empenho. Daí o repórter pergunta se não tinha antes. Ele, não estou falando isso. O trabalho do Roger, ele sempre deixa isso bem claro, que o trabalho do Roger não era ruim, porque ele sabe como ídolo que ele não pode fazer alguma coisa que prejudique a imagem do Roger no clube, assim como ele sabe da imagem dele. E eu acho isso fantástico no Renato. O Renato chega já falando com a sua torcida, é impressionante a maneira que ele sabe que ele é uma estátua, sabe? Ele não é à toa que ele é uma estátua, ele sabe muito bem se colocar nisso. E daí, aquele discurso, né, César, que aparece ele falando para os jogadores, que é o grande ponto que eu acho que faltava no Grêmio de agora. E a gente viu na sexta. O time do Grêmio continuou ruim na sexta sem o Renato. Ali, mas sem o Roger também. Mas o time estava mordendo. Né? Tem coisas que mudam. Não é só o Roger. Né? Tem a saída do Denis. O Kahneman tava comemorando como se fosse final de campeonato na arquibancada. Não, tem cara, coisas que é efeito Renato, sabe? E que só nós gremistas, Sartori, só nós gremistas vamos saber entender o que é o Renato no Grêmio. Só a gente consegue entender essa relação, essa coisa que tem, essa mística do Renato dentro do Grêmio. E não é à toa, eu tô aqui arrepiado em falar do Renato, porque o Renato, para mim, dentro do clube, não há nada comparado ao Renato e ao Grêmio no futebol mundial. Então é de extrema importância, vem mais uma vez para colocar o seu nome na história do Grêmio, porque sim, vai tirar. Como ele diz no vídeo que ele grava lá no Rio, quando ele acerta com o Grêmio. Ele diz no vídeo, o Grêmio vai subir. E isso precisava muito e agora chegou. E vai ganhar, hein, a Série B. Como é que é? Vai ganhar a Série B. Difícil, um pouco difícil já. Se ele ganha, daí sim ele vem fazer o... Não, ele é tão Deus que ele chegou e mexeu as coisas e o Cruzeiro já perdeu. O Renato é isso aí, é o que eu falei no início. Deus, ele move tudo, é isso aí. E é bom lembrar, só rapidinho, é bom lembrar que em 2016, quando ele também chega em setembro, né? Caio Roger em setembro e ele também chega em setembro e aí acontece o que acontece. Lembra que ele vem sempre em ano de eleição, né? Leonardo Berher agora no pique, na corrida, 30 segundos.